Ei pessoal, eu sou o Fabrício e o nosso grupo vai apresentar para vocês o que é o Design Thinking e quais são as suas fases. Para começar, o que é o Design Thinking? É um método interativo e integrador de se resolver um problema de um público-alvo. E como isso ocorre? Após você escolher qual o público-alvo vai ser trabalhado, você inicia a primeira fase do processo, que é a empatização, que é a própria empatia, você se coloca no lugar do outro, né, naquele meio que ele convive, para poder entender melhor a situação que ele se encontra e assim conseguir avançar para a próxima etapa, que é a definição, que consiste basicamente em definir qual problema será resolvido desse público. Após isso, sua terceira fase é responsável por idealizar uma solução que seja viável e que resulte na solução do problema sem que haja efeitos colaterais. Essa parte é muito importante, visto que soluções podem eventualmente gerar novos problemas. Um exemplo disso é a implantação de tecnologia de dispositivos móveis no dia a dia dos humanos. Estudos mostram que essa tecnologia afeta negativamente na qualidade do sono dos seres humanos devido à presença de luz azul, que causa um desequilíbrio cerebral. Após a idealização, é necessário prototipar a solução e testar na prática, pois a idealização nem sempre é exata. Então é necessário um período de teste com observação constante, a fim de identificar as pontas frágeis da solução para que ocorra modificações positivas, chegando assim ao fim do processo de design thinking. A gente vai falar agora sobre empatização. A nossa metodologia ela foi aplicada numa empresa de distribuição de alimentos, produtos de limpeza e outros. Ela fica na região da Serra. A gente utilizou a escala Likert para que os funcionários deem sua opinião para empatizar e definir o problema. A primeira pergunta foi: com que frequência você se sente reconhecido por seu trabalho? 25% dos funcionários disseram nunca e 75% dos funcionários disseram raramente. Isso significa que a equipe não se sente valorizada. A segunda pergunta foi: para você, ter um local de trabalho organizado, espaçoso, é importante para o aumento da produtividade? 100% dos funcionários disseram muito importante. Então, um ambiente de trabalho organizado aumenta sim a produtividade. A terceira pergunta foi: acha que uma modificação na estrutura do galpão visando aumentar o espaço da operação, movimentação e armazenamento de mercadorias faria com que o nível de produção aumentasse? 25% dos funcionários disseram concordo e 75% disseram concordo totalmente. Então, uma modificação inteligente afetaria positivamente o escoamento logístico. A quarta pergunta é: acha que a junção de duas etiquetas ou mais em um único pallet afetaria o tempo de conferência das cargas? 25% dos funcionários disseram concordo e 75% disseram discordam. Grande parte da equipe não acha um problema a junção de duas etiquetas ou mais em um único pallet. Então, essa questão não foi abordada no design thinking. Além disso, foi abordada a falta de comunicação entre a equipe de gestão e os conferentes. Um exemplo disso é que a equipe não fica ciente da demanda da semana. Então, eles falam que isso faz com que eles se sintam desvalorizados. Então, após o processo de empatização, utilizando a escala Likert, nós chegamos então na segunda parte do processo de Design Thinking, que é a definição. É a parte em que nós definimos um problema que precisa ser resolvido. Nós analisamos o questionário e foi então identificado que haviam 3 problemas que estavam se tornando muito recorrentes na empresa. Primeiramente, o espaço mal aproveitado, que afetava na movimentação logística. O segundo, uma falta de comunicação entre a equipe de gestão e conferência. E também o terceiro, que é a consequência do segundo, um sentimento coletivo de desvalorização. Então, chegando na parte do brainstorm, aqui nós temos 2 preocupações principais. Primeiramente, a viabilidade para a empresa. Essa solução ela tem que ser viável tanto financeiramente quanto para a aplicação dentro da empresa. E, segundamente, nós tínhamos a preocupação de que novas soluções podem ocasionalmente gerar novos problemas.
Então, a preocupação da gente era que a gente criasse uma solução que não gerasse como efeito colateral um novo problema. Para o espaço mal utilizado, a gente chegou na conclusão que teria que ser feita uma reestruturação inteligente, né, para diminuir esses pontos de acúmulo de mercadorias, para aumentar a capacidade de carregamento e aumentar a capacidade de movimentação logística. Então, para a gente fazer essa reestruturação, nós movemos então a sala de escritório e a sala de devoluções para o segundo andar, em cima do refeitório, para abrir mais docas. Foram abertas 2 docas novas, cada doca com capacidade de carregamento de 3 caminhões. E, além disso, também nós criamos uma zona para armazenar mercadorias e também insumos para a movimentação logística ali, né? Paleteiras, pallets, baús contentores, esses tipos de coisa. E foi destinado uma zona específica para armazenar isso. Além disso, também foi criado uma zona de armazenagem de emergência. Essas zonas elas vão servir para quê? Para quando as ruas de conferência elas estiverem muito cheias, essa zona vai servir para armazenar a mercadoria momentaneamente, até que alguma rua seja desocupada e essa carga ela possa entrar na rua de conferência para ser conferida e depois levada para o carregamento. Com isso, então, a capacidade de carregamento ela melhorou cerca de 30% comparado ao que era antes, né? Devido à abertura de mais docas. E falando em melhoria geral, a gente estima que haja aí uma melhoria de cerca de 40%, né? Devido à abertura de um espaço maior, um armazenamento melhor das mercadorias, porque isso afeta na movimentação logística, isso torna ela muito mais rápida. Dentre os problemas identificados, a falta de comunicação entre gestão e a equipe de conferência foi um deles. Um outro alterações feitas na rotina logística não é previamente passada para a equipe de conferência. Um terceiro é que funcionários da conferência não têm ciência da quantidade de demanda semanal previamente também. Dentre os pontos de melhoria, o primeiro deles foi um fluxograma ativo de demanda semanal. Nessa tabela, deve conter a quantidade exata de carga que deverá chegar ao centro de distribuição, quantidade de volumes por cada carga, quantidade de demanda por funcionário, cargas que possuem prioridade de entrega e prazo limite para escoamento final de cada carga. Essa tabela irá ajudar a trabalhar o psicológico de toda a equipe. Todos teriam ciência da quantidade de demanda e isso ditaria o ritmo de trabalho, podendo ser isso um diferencial para que não ocorra atraso nas mercadorias. O segundo ponto de melhoria são reuniões entre gestão e equipe de conferência. Sempre que alguma alteração estiver sendo discutida, essas reuniões serviriam para alinhar com todos da equipe alterações que estão sendo feitas e, se necessário, introduzi-los a fim de ensinar e adaptar os mesmos às alterações.